Sabe que essa canção foi escrita em 1994. Em 2024, essa canção vai completar 20 anos? 30 anos? 24, 94, 30 anos. É isso? Certo? Me ajuda? 30 anos. 30 anos que essa canção foi escrita. E parece que ela foi escrita ontem. Quantos concordam? Porque tem algumas canções que a gente escuta e às vezes até canta, mas ela tem cara de antiga, né? De outro tempo. E como pode uma canção escrita há quase 30 anos atrás continuar sendo tão atual? Gerações já se passaram, né? Eu acredito que tem pessoas aqui que nem eram nascidas em 1994 e essa canção continua sendo atual. E nasceu no ministério da sua igreja, na comunidade evangélica cristã de Vila da Penha. E sabe o que eu entendo com isso? Porque tudo que nasce na eternidade não tem prazo de validade. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, algumas canções, algumas músicas, elas nascem no céu, elas nasceram na eternidade. E alguém aqui na terra captou isso. Tudo que nasce na terra tem data para nascer e tem data para morrer. Mas aquilo que nasce na eternidade não tem data para morrer, é para sempre. Porque veio do eterno. Tudo que vem do eterno é para toda a eternidade. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado no coração de Deus. E você foi gerado para a eternidade. Essa terra é só um pequeno pedaço da tua vida, é só uma passagem, porque o nosso destino é a eternidade. Nós nascemos na eternidade e vamos voltar para a eternidade. Quantos creem assim? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar contigo uma palavra nessa noite, depois desse tempo precioso que nós tivemos de adoração. Eu quero compartilhar contigo algo para te ajudar a se preparar para a eternidade. Quantos querem estar prontos para a eternidade? Eu quero te preparar para esse grande dia. Porque a Bíblia tem dezenas de ensinamentos e instruções para que a respeito da vinda do Senhor. E eu entendo que a Bíblia, ela tem muitos tesouros escondidos. Quantas vezes você não está lendo um capítulo da Bíblia, um versículo que você já leu em algum outro momento da sua vida, mas naquela vez que você lê, algo diferente te salta aos olhos. E Deus fala algo diferente contigo. Quem já teve uma experiência assim? Leu o versículo várias vezes, mas uma vez em particular aquilo pareceu diferente. A Bíblia tem muitos tesouros guardados e escondidos, porque é assim que qualquer pessoa faz com seus tesouros. Por exemplo, eu não preciso na sua casa para saber que o que você tem de maior valor na sua casa, contigo, o que você tem de maior valor financeiro, não está largado no jardim ou no quintal, onde qualquer pessoa que passa na rua pode pular o muro. Não sei se sua casa tem muro ou só um portão, mas você não, por exemplo, se você ganhou uma joia que era da sua avó, passou para sua mãe deu para você algo, né, de ouro, algo de valor, você deixa aquilo largado no jardim, no quintal, na rua, do lado do lixo, para o lixeiro passar e levar? Você deixa ali? Não. Você deixa logo na sala, logo na entrada da casa, deixa por ali para a visita ver? Não. Na cozinha, onde muita gente tem acesso, às vezes pode querer. Eu nem preciso na sua casa para saber que provavelmente está escondido em alguma gaveta, debaixo de muitas coisas, lá num cantinho que você escolheu como um esconderijo para deixar algo que você tem de valor. É ou não é assim? É por isso que o ladrão sempre acha quando entra na casa, porque ele já sabe onde ir.
Só que Deus também é assim, Deus também não deixa os seus tesouros largados em qualquer lugar. Os tesouros de Deus também ficam escondidos para aqueles que buscam e o encontram. E eu quero compartilhar contigo um desses tesouros que eu considero que estão dentro da palavra do Senhor nessa noite. Mas antes eu quero te contar uma história. E essa história fala de um rei, um reinado muito grande, muito próspero. Esse rei tinha 5 filhas mulheres, e o sonho desse rei era ter um filho homem, para que ele fosse o próximo rei, ele que iria herdar o reinado, ele que iria conduzir o povo à frente das batalhas, ele que iria empunhar a espada e o escudo do seu pai no futuro, para lutar contra os inimigos do seu reino. Só que ele teve 5 filhas mulheres, e a sua esposa já estava, a rainha já estava com uma certa idade, e ela engravidou novamente, o que talvez pudesse ser a última gravidez dela. E aquele rei ficou muito ansioso. Será que agora vem o filho homem que eu tanto sonhei? E foi passando aquela gestação, e quando chegou perto da sua esposa dar à luz, ele estava tão animado, ele estava tão empolgado com a possibilidade de ver um filho homem, que ele começou a prometer um monte de coisa para um monte de gente. Já viu alguém, quando está para receber uma coisa muito boa, fala: se esse dinheiro cair na minha conta, você pode deixar que eu vou comprar isso aqui para você, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Sabe quando você fica empolgado com uma coisa que vai acontecer ainda? Então aquele rei estava assim. E aí aquele rei foi fazer a revista no presídio, onde ficavam os presos daquele reino. Alguém cometeu algum crime. E aí os presos falou: seu rei, nosso rei, nós estamos aqui torcendo para que seu filho seja homem. E ele ficou muito empolgado, porque os presos estavam todos torcendo pelo filho homem. Ele falou: olha, se esse filho vier homem, eu prometo para vocês que eu vou reduzir a pena de cada um de vocês pela metade. E aí o presídio ficou em festa, né? Agora que estavam orando, jejuando, dentro do presídio, estava todo mundo orando, jejuando para ver o filho homem do rei. E aí chegou o grande dia. Todo mundo no reinado, todo mundo naquela expectativa. A rainha está em trabalho de parto. E o rei do lado de fora, andando para lá e para cá, esperando a notícia. Até que chega a notícia: rei, você tem um menino. Você tem um filho homem. E o rei ficou todo feliz. Ele ficou todo feliz, celebrou, todo o reinado em festa. E aí o rei agora foi cumprir a sua promessa. Ele chegou lá naquele presídio e falou: bom, eu vim aqui para prometer para cumprir o que eu prometi. E então eles fizeram uma fila com todos os presos condenados, e um por um chegava até ele perguntava: quanto resta da sua pena? E aí o preso falava: me restam 10 anos, ó rei. Ele falou: então a partir de hoje, 5 anos. Entregou a sentença, o cara saiu todo feliz. E você, quanto resta da sua pena? Me restam 20 anos, rei. A partir de hoje restam só 10 anos. Entregou a nova sentença dele. E assim foi. Tinha gente que falou: quanto falta para você ser solto? Falta 1 mês, ó rei. Então a partir de agora 15 dias e você está livre. Foi assim com todos os presos. Até que chegou um homem, e quando o rei perguntou assim: qual é a sua pena? Quanto tempo de prisão você pegou? Ele falou: eu peguei prisão perpétua. E aí o rei tinha um dilema: e agora? Como é que a gente vai dividir pela metade a pena de alguém que recebeu prisão perpétua, que deveria ficar na cadeia para sempre, até morrer? E o rei tinha um dilema. Você tem alguma sugestão, alguma ideia do que o rei fez? O que você faria no lugar desse rei? Para ser justo com esse presidiário aí? Alguém se arrisca? Olha lá, o irmão voltou a chorar. Você podia ser rei. O rei falou: você vai ficar 1 dia na cadeia, 1 dia solto, 1 dia livre. 1 dia na cadeia, 1 dia livre.
até se acabarem os seus dias nessa terra. 50% da vida dele. Por que eu quis usar essa ilustração para falar com você nessa noite? Porque a Bíblia nos dá algumas dicas, algumas pistas daquilo que vai acontecer no grande dia, na grande vinda do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 17. Quantos estão com a sua Bíblia? Diga amém. Amém. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Na minha versão NVI, esse trecho é intitulado de A Vinda do Reino de Deus. Repita comigo. A vinda do Reino de Deus. A vinda do Reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: o Reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quantos dizem amém à palavra de Deus? Amém. Então repara o que a Bíblia diz aqui. Jesus diz: 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada, a outra será deixada. Segundo essa passagem que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo que 50% será tirado, será levado, e 50% será deixado. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está à sua esquerda. Guardou o rosto dela? Agora olha para quem está à sua direita. Guarda o rosto dela. Agora olha aqui para mim. Segundo essa passagem que nós acabamos de ler, significa que ou o irmão da esquerda ou o irmão da direita vai ficar aí para trás. Não olha para um dos dois agora, senão ele vai pensar que você acredita que é ele. Não olha para ninguém, continua olhando para mim. E se os dois forem arrebatados, quem fica é você? 50%.
É o que está dizendo a palavra de Deus. %50. Tiago, mas será que a gente pode basear toda a grandeza daquele grande dia da vinda do Senhor, ou seja, é o fundamento da nossa fé, né, que Ele voltará para buscar a sua noiva, em cima de somente uma passagem? Então quero ler com você outra passagem, Mateus capítulo 25. E o negócio vai ficando cada vez mais sério. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1. E essa passagem muito conhecida é a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1, quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga ai de mim. Acho que a maioria achou. Então, vou ler com você o que está dizendo aqui em Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias, candeia é lâmpada, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Quantos dizem amém? Amém. Eu nunca fui muito bom em matemática, e você não precisa também ser muito bom em matemática, para saber que se eram 10 virgens, e 5 participaram do banquete, e 5 ficaram do lado de fora do banquete, quantos por cento entraram para a festa do noivo? 50%. Metade. Reparou? 2 passagens, 2 parábolas diferentes falando a mesma equação, 50%. É o título que eu dei para essa mensagem, 50%. Agora, eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes disso que nós acabamos de ler. O primeiro deles, que falou muito no meu coração a primeira vez que eu ouvi, é o seguinte: a Bíblia não fala que eram 5 virgens e 5 prostitutas, 5 virgens santas, separadas, escolhidas, e 5 mulheres que estavam aí pela vida, curtindo, fazendo tudo que não devia. Não. A Bíblia fala que eram 10 virgens. A virgindade é um sinônimo de santidade pela palavra de Deus. Elas estavam se guardando para o noivo. Elas estavam se preparando para o noivo. As 10 eram virgens. As 10 se separaram. As 10 se santificaram para o noivo. Só que 5 ficaram lá de fora. E o porquê elas ficaram lá de fora, nós precisamos entender. Porque eu acho que, assim como eu, você quer estar entre os 50% que vão ser arrebatados com o Senhor e vão participar daquela grande festa. Eu quero declarar que nessa igreja aqui, essa igreja é os 50% que vai ser levado com o Senhor. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e tinham óleo. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia tem alguns tesouros
que se a gente não ler com muita atenção, por isso que a Bíblia nos ensina a meditar na palavra. Sabe o que é meditar na palavra? É você pegar um versículo e você ficar repetindo ele na sua mente, repetindo, principalmente quando você não entende alguma coisa, até que aquilo se revele a você, até que você entenda o que Deus está querendo dizer com aquela passagem. E muitas das vezes a gente está lendo para cumprir lá o plano de leitura, e você, meu Deus, já vai acabar o dia, estou atrasado, e você leu esse versículo aqui e você nem se atentou sobre pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque em algumas circunstâncias da nossa vida é exatamente assim, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. E eu quero te mostrar um pequeno detalhe que faz toda a diferença nessa passagem. Porque por muito tempo na minha vida eu pensei assim, e eu escutei assim, que 5 virgens tinham óleo, 5 noivas tinham o óleo e as outras 5 não tinham óleo. Quantos dizem amém? Amém. Só que sabe o que eu descobri nessa passagem aqui? Que as 10 tinham óleo. Você quer ler de novo comigo, com mais atenção? Vamos voltar no versículo 8, que a gente acabou de ler, Mateus 25, versículo 8, diz assim, ó: as insensatas disseram às noivas prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias as nossas lâmpadas estão, se estava se apagando é porque ainda estava acesa, obrigado. E se estava acesa é porque ainda tinha óleo. Você reparou como o detalhe faz toda a diferença? As 10 tinham óleo. As 10 virgens tinham óleo. As 10 noivas tinham óleo. Só que 5, se você ler a passagem novamente, você vai ver que 5 levaram não somente a lâmpada, mas levaram vasilhas com óleo extra. E as 5 insensatas levaram somente o óleo que tinha dentro da lâmpada. As 5 prudentes falaram assim: eu não sei quanto tempo o noivo pode demorar, então eu vou levar o quanto de óleo eu puder. As insensatas falaram: tem óleo na minha lâmpada. Falou: para levar a lâmpada, tem óleo na lâmpada, eu tenho tudo que eu preciso. Só que o noivo demorou. Vigiem, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. O que está dizendo no final dessa passagem muda completamente de contexto quando nós entendemos o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz: vigiem, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não adianta ter óleo se for pouco. E eu quero aprofundar com você o que Jesus está dizendo aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. As 10 tinham lâmpada, sim ou não? As 10 conheciam a palavra. Você conhece a palavra, sim ou não? Você lê a palavra, sim ou não? Até aqui você está igual às 10 virgens, porque as 10 tinham lâmpada. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A lâmpada é uma figura da palavra. E eu creio que todos vocês aqui leem a palavra de Deus. Todos vocês conhecem a palavra de Deus. Só que as 10 virgens também tinham lâmpada, elas também tinham a palavra. O que diferenciou as sensatas das insensatas era a quantidade de óleo que elas tinham. E aí que vem a chave dessa palavra e a chave que eu quero liberar para você nessa noite. Porque o diabo, por muito tempo, até hoje, mas não mais, a partir de hoje não mais, o diabo nos enganou. Sabe por quê? Porque o diabo disse para mim e para você o seguinte: você já lê a palavra, você já ora, você já
tem unção, o óleo representa duas coisas. Normalmente, toda vez que nós vemos na palavra, fala sobre o óleo da unção. E a unção tem a ver com a nossa busca da presença de Deus. Só que a Bíblia também fala, ó, quão precioso é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce. Então, a Bíblia faz duas referências sobre o óleo: unção e comunhão, relacionamento com os nossos irmãos. Cinco tinham óleo, porém elas tinham pouco. E o diabo tem enganado muito crente dizendo: ei, você já orou bastante. Você já lê a Bíblia, você já ora. Que é isso? Você quer ficar igual o pastor Júlio, pastora Mariana? Não precisa orar tanto assim não. Você já tem óleo aí. Tem gente que nem ora, você já está orando. Tem gente que nem lê a Bíblia, você já está lendo, está certinho no plano anual. Sabe o que Jesus diz? Vigie, pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Sabe o que Jesus está dizendo? Óleo não é o suficiente para encher uma lâmpada. Você tem que ter óleo em vasilha extra. Porque vai ter dia que não vai dar vontade de buscar Deus. Vai ter dia que não vai dar vontade, só que tem óleo extra armazenado. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Aquelas noivas acharam que o noivo ia vir rápido, só que o noivo demorou. E elas não estavam preparadas. Como eu falei, não eram 5 prostitutas, eram 5 virgens. Elas se separaram, elas se santificaram. Só que elas não contaram que o noivo podia demorar. Quanto de óleo tem aí com você? Que tipo de noivo é você? Porque eu vim aqui nessa noite para te dizer que, segundo a palavra, não é minha interpretação, nós lemos aqui na palavra, as 10 tinham óleo, só que 5 tinham pouco e estava se apagando. Quando você olha para a sua vida com Deus, como é que está a sua lâmpada? Ela está se apagando ou a chama está aumentando? Aquelas 5 virgens não estavam com a lâmpada apagada, não, estava acesa, só que estava apagando. Sabe quando uma chama vai diminuindo? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua chama diante da presença de Deus? Porque o diabo fala isso: ei, calma, tem fogo aí, você está orando, você está buscando, já está bom demais. Aquelas noivas prudentes, como diz a palavra, elas encheram vasilhas, além da lâmpada, elas levaram vasilhas com óleo. Eu acredito que elas pegaram a maior vasilha que elas tinham em casa e encheram de óleo. E alguém falou: ei, para que isso tudo de óleo? Ei, para que tanto de oração? Para que tanto de jejum? Para que tanto você vive nesse quarto enfurnado orando? Porque Jesus disse: vigia, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E eu não quero correr o risco de noivo demorar e acabar o meu óleo. Quanto de óleo tem aí com você? Quanto de óleo tem aí com você? Sabe, isso é mais ou menos como a conduta de alguém que tem um carro e só anda com o carro na reserva. Sabe que você é assim, ou você conhece alguém assim? Que só anda com o tanque do carro na reserva. Ele chega no posto de gasolina, todo dia ele vai lá e fala: bota 10 reais. Bota 10 reais. Bota 10 reais. Tem gente aí que está se coçando aí, eu sei que Deus está falando contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta matemática: 10 reais todo dia, ou 300 reais de uma vez, você gastou mais ou menos ou é a mesma coisa? Sabe que anda, além de obviamente prejudicar o seu carro mecanicamente, porque você sabe que você pode queimar a bomba de combustível do seu carro fazendo isso, mas deixa eu te dar uma ilustração, se acontece contigo e você nunca mais vai deixar teu carro ficar na reserva. Por quê? Porque a gente sempre acha que não vai precisar. Agora imagina essa cena: teu carro está na reserva, te ligam de madrugada, sua mãe está passando mal e alguém precisa levar ela para o hospital agora urgente. E você, desesperado, no meio da madrugada,
pega a sua roupa, começa a colocar a roupa, pega a chave do carro, explica para sua esposa, sei lá, para seu marido o que você está fazendo. Minha mãe está passando mal, precisa pegar ela agora e levar correndo para a emergência. No caminho entre a sua casa e a casa da sua mãe, você faz uma conta mental de que assim, da minha casa até a casa da minha mãe e um hospital, essa gasolina não vai dar. E agora você, com a sua mãe, num estado de emergência, onde cada segundo conta, você tem que parar, procurar de madrugada um posto aberto para colocar a gasolina no seu carro, enquanto a sua mãe está entre a vida e a morte no banco de trás. Isso é só uma ilustração, tá? Quero declarar que nunca vai acontecer isso com nenhum de vocês. Mas imagina que você chegou no hospital, sua mãe dá entrada no hospital, e o médico fala assim: se você chegasse aqui 1 minuto antes, a gente tinha salvo a sua mãe. Aí é a hora que você pensa assim: por que eu não enchi o tanque? Ali já é tarde demais. Você pode comprar caminhões e caminhões de combustível que não vai trazer sua mãe de volta. Querido, aquelas virgens só descobriram que tinha óleo, o óleo não era suficiente, tarde demais. E elas chegaram para as outras virgens e falaram assim: ei, dá um pouquinho do óleo que você tem para a gente, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as virgens que tinham óleo extra falaram: não. Porque pode ser que o óleo não seja suficiente para a gente e para vocês. O que elas estavam dizendo? Eu paguei o preço para ter esse óleo extra aqui. Você acha que eu vou correr o risco de perder o banquete do noivo? Não. Vão comprar o óleo de vocês. Vai pagar o preço, porque eu já paguei o preço para ter óleo extra. Você precisa ter óleo suficiente a ponto das pessoas virem pedir seu óleo. Só que você vai ter óleo para dar e vender, só que você não vai vender, porque quem paga o preço para conquistar a presença de Deus, quem paga o preço para receber algo de Deus, quem paga o preço para construir um relacionamento com Deus, não vende isso para ninguém. Então você vai ter óleo para dar e vender, mas não é que significa que você vai vender, não. É porque você é a noiva sensata, você é a noiva preparada para quando o noivo chegar, ainda que ele demore, vai ter óleo suficiente na sua casa esperando o noivo chegar, e você não vai ficar do lado de fora do banquete, não. Você vai estar do lado de dentro, ouvindo alguém bater na porta, como foi nos dias de Noé. Quando a porta fechou, ninguém mais entrava. Só que você e a sua família vão estar do lado de dentro da arca com Jesus. Quanto de óleo tem aí? É o que o Senhor te pergunta nessa noite. Quanto de óleo tem aí? E Eclesiastes, não precisa abrir, só quero citar a referência para você. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, se você quiser anota, Eclesiastes 9, 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas, sejam brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Toda vez que a Bíblia fala em arrebatamento, ela fala em 50%. 10 virgens, 5 participaram do banquete, 5 não. 2 deitados numa cama, um será levado, outro será tirado. 2 trabalhando no campo, um será levado, o outro será tirado. Quero te deixar mais uma chave aqui. Tinham 5 prudentes e 5 insensatas, que levaram pouco óleo. Deixaram o tanque da gasolina na reserva para fazer uma viagem longa. Se junte com a noiva certa. Se junte com a noiva certa. Porque tem gente que vai dizer para você: ei, tá bom, esse óleo aí tá mais do que suficiente. Ei, você já ora o suficiente. Você já ora demais. Ele está virando fanático. Essa é a noiva que no dia, quando grita: ei, aí vem o noivo, à meia-noite, é a que fica desesperada porque a lâmpada está se apagando. E tem uma outra noiva, outro tipo de noiva, outro tipo de pessoa para você se juntar, que vai dizer: e aí, qual o tamanho da vasilha que você está enchendo aí? Ah, eu estou levando uma de 1 litro. 1 litro? Eu estou levando de 5. Você acha que um vai dar, que você não acha que não? Ah, eu sei, melhor levar 5. Qual é a maior que você tem na sua casa? Tem uma de 10, então bota 10. E óleo demais faz mal desde quando? Conhece algum crente que morreu afogado no óleo?
Ou quanto mais mergulhado no óleo, melhor é o crente. Se junte com a noiva certa. Se junte com pessoas que vão te incentivar a buscar mais óleo. Essa é a medida do reino do céu. Eu quero te dar uma outra ilustração, que eu creio que é uma conexão entre essas duas passagens. Tiago, quanto de óleo eu tenho que ter? O máximo que você puder. Por que você diz isso? Porque aquela viúva de Sarepta, quando estava à beira da morte, ela ia morrer de fome, ela e o filho dela. Chegou o profeta na casa dela, falou: o que você tem aí? Ela falou: eu tenho um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e um bocado de farinha. Eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. E o profeta falou: me dá o pouquinho de óleo que você tem, me dá a farinha que você tem. Pegou tudo que ela tinha. Aquela era a medida do homem, aquela era a medida da terra. E agora vem a medida do céu de azeite. O que o profeta falou para ela? Vá na vizinhança e pegue todas as vasilhas que você puder, porque enquanto tiver vasilha, o óleo vai ser derramado. Enquanto tiver vasilha, o óleo vai transbordar até a última vasilha. O óleo foi multiplicando, 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 multiplicando. Aquele profeta deixou uma mensagem para a gente: enquanto tiver vasilha, tem óleo do céu para encher. E o profeta foi embora e falou: agora você entendeu qual é a medida do céu de óleo suficiente para você. Quanto? O quanto tiver de vasilha. Todas que você puder encher. Quanto tem de óleo aí com você? Que tipo de noiva é você? Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui para cima. Até hoje você ouviu essa palavra entendendo que 5 tinham óleo e 5 não tinham. Mas hoje você precisa sair desse lugar guardando isso no teu coração. As 10 tinham óleo, só que 5 tinham pouco e 5 tinham muito. E agora eu quero que você olhe para a sua vida. Eu não vim aqui para julgar a posição que você está em Deus. Eu vim aqui para abrir os teus olhos. Eu vim aqui para te dizer: vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o noivo vem. E eu quero que você esteja preparado. Quando gritarem no meio da madrugada, aí vem o noivo. Quando chegar aquele grande dia, os céus se abrirem, a 7ª trombeta ressoar, aquele dia vai ser terrível e maravilhoso. Aquele grande dia, eu vou repetir para você, vai ser terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Tiago, mas para mim vai ser terrível ou maravilhoso? Depende de quanto óleo você tiver com você. Porque tem gente que vai ficar aterrorizado. Aquele vizinho que zombava de você porque você ia para a igreja vai ficar olhando o céu se abrindo, os anjos descendo, Jesus vindo para resgatar a sua noiva. Ele vai ver a gente na igreja subindo aos céus para encontrar com Cristo nos ares. Ele vai falar: meu Deus, eu achava que aquele vizinho crente era maluco. Ele tinha razão. Para ele, esse dia vai ser terrível. Mas para mim e para você, vai ser maravilhoso. Porque você se preparou. Porque você lavou as suas vestes. Porque você se encheu do óleo. Você não tinha somente a lâmpada. Você não tinha somente a palavra. Você não tinha somente um pouquinho de óleo. Tinha vasilha extra na sua casa de óleo. Tinha óleo para dar e vender. E teve gente que se ofereceu para comprar o seu óleo, mas você disse: esse aqui eu não vendo, nem que você me ofereça todo o dinheiro desse mundo. Eu pago, me vende. Não, não vendo. Por favor, vende para mim. Não, não vendo. Por quê? Porque eu sei o preço que eu paguei por isso aqui. E pode ser que não seja suficiente para mim e para você. Então vá e compre o seu óleo. Vá e pague o preço. Quanto de óleo tem aí com você?
Essa é a pergunta do céu para você nessa noite. Quanto de óleo tem aí com você? Que tipo de noiva você quer ser? Que tipo de virgem você quer ser? Naquele grande dia, quando gritarem aí vem o noivo, você quer ser aquele tipo de noiva que vai ficar desesperada porque não tinha óleo suficiente? Aquela pessoa que andava com o carro sempre na reserva, chegou o dia da emergência que precisava do tanque cheio. Que tipo de noiva, que tipo de virgem você quer ser? Em qual lado dos 50% você quer estar quando aquele grande dia chegar? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você começasse a fazer uma análise. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo já falou com você ao longo dessa palavra. Eu não sei, mas você e Deus sabem o quanto tem de óleo aí com você. Você e Deus sabem o quanto tem de óleo aí com você. E nessa noite você precisa fazer uma escolha de o que você vai fazer daqui em diante. Como você vai conduzir a sua vida com Deus daqui em diante. Que tipo de noiva você será daqui em diante. Agora é o momento de você falar com Deus. De você fazer a sua oração para Deus. Talvez você precise se arrepender. Que nem a lâmpada você tem aí contigo. Talvez você precise se arrepender porque na sua lâmpada não tem óleo nenhum. Talvez o Senhor nessa noite te dê a oportunidade de se arrepender, porque até tinha um pouquinho de óleo, mas você entendeu nessa noite que pouco óleo não é suficiente para quem quer participar do banquete do Rei. Comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar com Deus nesse momento. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder pertence ao nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor.
temos a certeza de que Ele está aqui. Aleluia! Ele tem chamado uma noiva comprometida, separada, perseverante. Uma noiva que paga o preço da busca da intimidade. Uma noiva que paga o preço da comunhão, do relacionamento entre irmãos. De uma noiva que não se esconde, mas que revela ao mundo a sua identidade. Uma noiva que tem a marca do sangue. Esta noiva, eu e você. Eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã. Essa noiva que se multiplica, se reproduz em santidade, em comprometimento, em fidelidade. Uma noiva que não se vende, não se corrompe, que paga o preço de permanecer santo, que sabe o valor das suas vestes limpas, que não negocia princípios, que não despreza os seus antecessores, mas que caminha no trilho daqueles que abriram caminho para nós chegarmos até aqui hoje. Estenda essa mão para cá. Pai, obrigado, Deus, por essa noite tão especial, por esse tempo tão poderoso que nós vivemos com eles nesse final de semana. Queremos abençoar o seu retorno, declararmos a tua boa mão, conduzindo até o retorno do seu lar, debaixo de graça, debaixo do teu favor, em nome de Jesus. Livra de todo mal pelo estado assim, os teus anjos estejam ao seu redor. Nos faça crescer cada vez mais e superabundar em toda boa obra. Do óleo que tem corrido da cabeça dos sacerdotes desse ministério sobre a vida deles, e assim tem se multiplicado, Deus. Alcance corações vazios disponíveis para que o Senhor faça transbordar esta unção daquilo que o Senhor fez brotar no coração do apóstolo ali. Assim nós louvamos ao Senhor por essa família, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então você pode aplaudir aquele querido e reinar pelos séculos dos séculos. Amém.